Então você é nomono. Você não tem medo de ST, não? Sim, eu escuto isso com bastante frequência, mais do que eu gostaria. Afinal de contas, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a partir do momento que você vira no monogâmico, você desaprende a usar camisinha, a fazer exame. A gente sai pela rua aí recolhendo uma galera pra fazer bacanal. Pelo menos é o que parece, né? Mas vamos falar disso mais nesse episódio. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Oi, gente, eu sou a Ká Fernandes e esse é mais um episódio do Eita Porra! O podcast não monogâmico que quer um relacionamento sério com vocês. Ao se falar de não monogamia, é muito comum que a galera relacione logo a devassidão. E ouso dizer aqui que isso acontece muito pela forma que os monogâmicos vivem a solteirice e pelo fato deles relacionarem a não monogamia direto com isso. Para melhor compreensão, eu vou precisar abrir um parênteses aqui. O conceito de solteiro, por si só, já não faz muito sentido dentro da não monogamia, né? Juridicamente, solteiro é aquele que ainda não se casou. E socialmente, ele carrega um conceito muito parecido. É alguém que ainda não tem um vínculo estável, que ainda não encontrou alguém, sabe? E se entende que esse solteiro, ele tá em busca disso, para posteriormente construir uma família. E esse tipo de trajetória não faz muito sentido dentro da não monogamia. Primeiro porque estar solteiro está ligado diretamente a relações afetivos sexuais. Quando você deixa de estar solteiro, é porque você encontrou alguém para se relacionar de forma exclusiva, afetiva e sexualmente. Mas se você ouviu os episódios até aqui, a gente sabe que a maneira que os não monogâmicos constroem e vivenciam suas relações, seus afetos, é diferente. Não precisa envolver a sexualidade e a estabilização de um vínculo não significa o cerceamento da liberdade. O não mono com um vínculo afetivo sexual fixo, por assim dizer, ele vai continuar vivendo sua liberdade praticamente da mesma forma. Mas por que eu me alonguei nisso aqui? É porque quando monos ficam solteiros, eles costumam adotar um comportamento, como é que eu posso dizer? Um pouco de libertinagem. Não é o termo ideal, mas pega a minha ideia aqui. Há diversas músicas exaltando a solteirice, colocando ela como se fosse o pico da felicidade, da satisfação, dos prazeres. Um verdadeiro vale tudo. E isso é tão disseminado que é justamente assim que a gente identifica quando alguém terminou uma relação. Os stories já enchem de foto na balada, curtição, bebendo, se exibindo. Aí a nossa cabeça já vai, né? Fulana deve estar solteira. Aí quando fuça, tá mesmo. Tô dizendo que todo solteiro age assim? Não, eu estou dizendo que esse é o imaginário social. Como a galera não sabe o que é não monogamia, eles relacionam com aquilo que é mais próximo da realidade delas, né? Que nesse caso é a solteirice. Quando se está solteiro, te incentiva a viver tudo. Afinal de contas, depois não vai dar mais. Então, o que te resta é aproveitar, curtir, viver como se não houvesse amanhã, tratar ficante como ficante. Vocês não têm ideia, não têm noção de como é que eu odeio essa frase. E por conta disso, é muito comum que as pessoas adotem comportamentos de risco. Bêbados em uma festa se relacionando sem proteção, por exemplo. E aí acham que é nesse ritmo que os não monos vivem suas vidas, como eternos solteiros festeiros. É um estereótipo, até porque não tem quem consiga viver nesse pique, né? Mas é bom lembrar que estar em um relacionamento sério, sabe, casado, não é garantia de nada. A galera pula cerca a roda aí. Você confia na pessoa, se relaciona sem proteção e BUM! Cheio de doenças que você não sabe de onde veio. Mas apesar da grande parte esmagadora da população ser monogâmica e tá todo mundo nadando em ST, adivinha quem leva fama de promíscuo? Pois é. Nós, né? Deve estar de brincadeira. Não sei vocês, mas até onde eu vi, no meio não monogâmico é muito incentivado os exames periódicos, que inclusive é algo que todo mundo deveria adotar. Incentiva a proteção e, obviamente, a transparência. Pois por mais que a pessoa que eu me envolva ela tenha total liberdade, né? Se ela escolher se expor, me afeta também. E isso seria irresponsável. Como se envolver com outra pessoa não é um problema dentro da não monogamia, se alguém se expõe pelos mais variados motivos, ela pode comunicar seu afeto ou afetos e se cuidar. Pode até receber uma bronquinha, né? De lei. Mas será algo muito menor do que poderia ser se a pessoa escondesse isso e te expusesse. Tô dizendo que todo não mono vai ser assim? Não. Tô falando pra você sair por aí confiando à toa porque é não mono?
Também não. Tô falando de um padrão de comportamento assim que é geral dentro do meio que eu tenho vivido até agora. Antes da não monogamia, eu nunca tinha visto as pessoas compartilhando seus exames antes de se envolver, sem que ninguém se ofenda porque a pessoa pediu, sabe? E que é um tipo de comportamento que deveria ser adotado por geral, né? Principalmente em relações homossexuais, especificamente se for entre mulheres, né? Porque os métodos de proteção são bem mais escassos. Nesse ponto aí a gente sofre demais. Tá vendo como não tem muito sentido relacionar a não monogamia e IST? Eu não sou nenhuma puritana e eu não me ofendo se a galera achar aí que eu vivo na putaria. Eu até queria que fosse mesmo, mas a gente tem que espalhar informação, né? Além de que dá pra viver na putaria de forma segura. E falando em putaria segura, eu não poderia sair desse episódio sem dar dicas decentes pra vocês. E é por isso que eu chamei 2 profissionais da saúde não monos pra poder dar aquela blada pra vocês ficarem ligados. Quem vai estar aqui respondendo algumas perguntinhas essenciais vai ser o Aleph Diogo, que é enfermeiro, também é mestre em enfermagem e também é doutorando na mesma área, então o bicho sabe do que ele tá falando. Foca muito seu trabalho estudando emoções de homens negros, a população LGBT e, claro, a galera do mono. E também a Juliana Giordano, que é médica, é ginecologista, é obstetra, focada muito na saúde de maternidade, saúde de mulheres no geral. E também na saúde de nós, pessoinhas não monogâmicas. E, obviamente, a primeira pergunta para eles é: quais as melhores formas de se proteger sendo uma pessoa não monogâmica? Bom, não tem muito mistério. Apesar das pessoas terem relações não monogâmicas, é extremamente importante fazer testagem regular, de forma pelo menos uma vez ao ano. Isso independe de relações monogâmicas ou não monogâmicas. É extremamente importante fazer as testagens para sífilis, HIV, gonorreia, entre outros. Incentivar e utilizar o preservativo, tanto interno quanto externo, nas relações anais, oral, nas relações vaginais também. É importante também, temos uma outra opção, no caso do HIV, na prevenção do HIV, a utilização da PrEP, que hoje em dia já está muito mais difundido a utilização, sendo que ainda assim o acesso está muito restrito a algumas populações chaves, e também ter a consciência de não colocar a responsabilidade sobre o outro afeto, sobre a outra pessoa. Lembrando sempre que a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e o cuidado com a própria saúde é responsabilidade da pessoa e não do outro. Melhores formas de se proteger de IST sendo não monogâmico, eu acredito que não há diferença entre ser monogâmico e ser não monogâmico, porque na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, essa é uma prática em saúde que todos deveríamos ter, a despeito de qual é o acordo da parceria sexual, porque sabemos muitas vezes os casais em acordos monogâmicos existem falhas nesse acordo, existem rupturas e ninguém está livre disso. Então, eu não acho que deva existir essa diferença. E os cuidados que são básicos, um que é muito pouco falado e que eu acho muito importante, é que se faça um cuidado de toda pessoa sexualmente ativa tenha um rastreamento sorológico de infecções sexualmente transmissíveis rotineiro. Então, numa base que pode ser, no mínimo, anual, mas a depender da exposição, do grau de exposição e de não proteção, precisa ser mais frequente, chegando a ser até com intervalos de 3 em 3 meses. Então, isso significa fazer os exames, de AIDS, sífilis, hepatite, nessa base. Para além, lógico, dos métodos que todos nós conhecemos, o mais famoso deles, e mais eficaz em relações entre pênis e vagina, entre pênis e ânus, com penetração, é o uso do preservativo, principalmente, isso para esse tipo de relação. Segunda pergunta: se eu, por acaso, depois daqui, resolver sair e ir para um bacanal, assim, é só uma suposição, quais seriam os métodos de proteção que eu deveria tomar? Quais as precauções? Tem dica específica para bacanal? Será que tem? O ideal é a pessoa estar, primeiro de tudo, consciente, estar ciente do que vai estar realizando, ir munido de preservativo, seja ele interno ou externo, usar bastante lubrificante, que o lubrificante impede, com que haja tantas rupturas, especialmente se houver o sexo anal. Usar o preservativo no sexo anal, oral, vaginal. E também é interessante realizar, sempre que possível, testagens regulares, extremamente importante. Um outro método que pode ser também utilizado, para quem for assíduo em práticas sexuais grupais, bacanais e etc., é a utilização da PrEP. É um método extremamente eficaz e importantíssimo, especialmente na prevenção do HIV. O
ideal é sempre fazer o uso do preservativo na sexo com penetração, de novo, né? Mas quando se sabe que vai para uma situação de alto risco de exposição, você pode fazer o uso da profilaxia pré-exposição, né? Do PrEP, que é o uso dos antirretrovirais para prevenção do HIV, que pode ser pego em qualquer centro de DST/AIDS do município da pessoa, né? São centros que têm já uma referência muito boa, que tem um atendimento rápido, né? Não burocrático, e que eu acho fundamental que todos conheçamos, inclusive para práticas, né? Quando se estoura a camisinha, quando, enfim, tem alguma exposição maior, tem que se fazer daí a profilaxia pós-exposição. Mas quando é uma questão, por exemplo, uma pessoa que vai para o carnaval e que sente que vai ser um momento que vai se expor bastante, que o ideal seria não, né, se expor, mas, enfim, aí a realidade de cada um, e é mais importante de tudo, é você assumir quais são os riscos que você normalmente estabelece e, com isso, fazer a prevenção, que é usar o antirretroviral antes. Então, é passar num centro de DST/AIDS para fazer essa orientação. E em relações homossexuais, principalmente entre mulheres, quais são os melhores métodos? Essa daqui é a pergunta de milhões. Com relação à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em sexo entre mulheres, primeiro é importante ressaltar que o risco da contaminação do HIV, ele é praticamente hipotético, não existem relatos pontuais em literatura, então isso é praticamente desconsiderado, mas existem as outras ISTs, existe o herpes, o sífilis, as hepatites, né? Então, para a prevenção, por exemplo, do herpes, é importante se ver se tem alguma lesão na mucosa vaginal e na mucosa bucal também, né? Então, se alguma parceira estiver com lesões ou com dor, é importante evitar o contato sexual naquele momento, né? Aí é a abstinência mesmo. Se for fazer uso de algum vibrador, enfim, alguma que com penetração, né, vaginal e anal, é importante que se tenha cada uma o seu, ou que se use preservativo e troque o preservativo de uma para outra, porque isso também daí aumenta o risco de contágio. No momento da menstruação é um momento de maior exposição, né, que tem mais chance de contágio de IST, então, nesse momento, o ideal seria evitar parcerias esporádicas, né, ou então sempre pedir, conversar sobre troca de sorologias, banalizar essa conversa, né, e não achar que é um pedido de casamento ou de, sei lá, de pacto de exclusividade, muito pelo contrário, é um cuidado em saúde que todos devemos ter, a realização de exames rotineiros para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, ela deve fazer parte do cuidado em saúde de pessoas sexualmente ativas. Em último lugar, que é sempre falado, que eu acho que, mas é importante se lembrar, que é manter as unhas curtas e limpas, porque existe muita contaminação que acontece por sujidade mesmo nas mãos, nas unhas, lavar bem as mãos, etc. Fazer xixi antes e depois, não ficar com a bexiga cheia, porque aumenta o risco de infecção urinária, que não é uma infecção sexualmente transmissível, mas é uma infecção que acontece muitas vezes após o sexo. Enquanto as relações homossexuais, em especiais as femininas, têm alguns cuidados específicos que precisam ser tomados. Por exemplo, na utilização do preservativo interno ou externo, fazer uma pequena adaptação para que a boca da pessoa não entre em contato diretamente com a mucosa vaginal. Também é possível usar o dedal, né, nos dedos, para a penetração. Esse dedal, ele é geralmente látex. Tem também o preservativo externo, no caso do sexo anal. Se for utilizar os brinquedos sexuais, também colocar o preservativo externo. Tem também a calcinha de látex, né, para evitar o contato entre as vulvas, extremamente importante. Fazer a testagem regular, extremamente importante também. E, novamente, sempre ser protagonista, né, suas próprias decisões e escolhas quanto aos métodos de prevenção. Nunca colocar a responsabilidade sobre o outro. Perfeito, gente. Muito obrigada pela colaboração. E quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho do Aleph e da Juliana, podem ir nas redes sociais, viu? O do Aleph é Aleph com 2 E e F mudo, Diogo com 2 Is.
E o da Juliana é Juliana G Obstetra. Muito conteúdo de qualidade, muita gente inteligente, muita gente sabida, e agora você tá saindo daqui mais edificado. Agora você que tá me ouvindo aí, diga uma coisa. Esse episódio, ele foi satisfatório? Sanou a ignorância, ampliou os horizontes? Já se sente mais seguro em uma suruba? Porque hoje, todo mundo sabe, né? No calendário não mono, hoje é dia. Quando vê alguém falando bobagem sobre isso, espalhando desinformação, já manda esse episódio, já tá prontinho aqui. Agora que eu te ajudei, me ajude aí. Como é que você faz pra dar conta de tantos afetos? É uma planilha do Excel? Divide uma semaninha pra cada? Tu tem tempo pra isso? Esse é o nosso próximo papo, mas já vai mandando o que você acha, dúvidas, comentários lá no @etaporra.pod. E aguardem porque vai ser massa, viu? Um cheiro!